Desde março, o Bitcoin vem sofrendo uma tendência de baixa ou de correção, como muitos gostam de chamar, bastante intensa e que já levou o preço a cair abaixo dos $50.000. Desde a última all-time high que nós fizemos ali na primeira metade do ano de 2024, o Bitcoin não conseguiu mais fazer uma nova all-time high ou ter um tipo de precificação positiva como foi naquele período. Obviamente, lá no início do ano nós tínhamos todo aquele hype, toda aquela narrativa em relação aos ETFs lá nos Estados Unidos, mas desde então nós não tivemos grandes avanços positivos no mercado, na indústria como um todo. Por outro lado, nós tivemos de fato grandes eventos significativos, mais para o lado negativo. Então a gente está falando de tensões geopolíticas, de crises, de aumento de probabilidade de recessão e uma série de outras coisas que fizeram com que muitos investidores tivessem medo e ficassem com receio de entrar no mercado, e é justamente por isso que a gente ainda está dentro dessa faixa dos $60.000 e não conseguiu fazer novas all-time highs. E quando eu estou falando aqui fazer novas all-time highs, eu estou falando sobre entrar em descoberta de preço, aquele momento onde o Bitcoin entra em terreno de preço que nunca esteve antes. Obviamente, isso só vai vir quando nós tivermos um cenário mais positivo, tanto no ambiente macroeconômico, quanto também nos próprios investidores de Bitcoin aqui e no mercado cripto. E é justamente que por isso, nesse vídeo, a gente vai tentar abordar a questão do timing, a questão do período onde essa entrada de novo capital, essa reestruturação, revigoração do sentimento positivo em relação ao preço do Bitcoin possa retornar e saber se nós já estamos no fim dessa consolidação, já estamos no fim dessa correção ou se ainda tem mais alguns meses pela frente de terreno negativo ou dessa variação meio lateral do preço do Bitcoin. Então não sai, fica aí até o final, porque também nós vamos estar mostrando a nossa perspectiva do que pode e do que deverá impactar o preço do Bitcoin agora até o final deste ano, principalmente relacionado a indicadores macro e indicadores de liquidez, que é aquilo que a gente costuma rastrear aqui no Block Trends todas as semanas. Inclusive, se você não sabe, a gente solta relatórios e solta análises diárias lá no Block Trends Pro, e essas análises, inclusive a gente vai abrir mais na frente um dos relatórios que foi publicado lá no Block Trends Pro, e tudo isso tá no primeiro link da descrição. Mas se você quiser acompanhar o nosso material semanalmente aqui no Block Trends, não se esqueça também de deixar o seu like aqui caso você tenha gostado desse material, porque você vai ser recomendado por novos materiais. E se você que não quiser perder nenhum dos nossos vídeos, você pode se inscrever aqui no canal e deixar o sininho ativo, porque aí você vai receber as notificações quando a gente publicar material. Lembrando que nós publicamos diversos tipos de materiais aqui todas as semanas, do mais simples ao mais avançado em termos de mercado cripto como um todo, tá? Mas quando eu estou falando sobre a questão do período, então a questão do período de tempo que o Bitcoin costuma ficar dentro desse período de lateralização, caso você não saiba, esses períodos de lateralização são comuns dentro da estrutura do ciclo, e aqui existem diversas formas de nós observarmos a questão do ciclo do Bitcoin. E é por isso que eu vou mostrar a primeira perspectiva, que é uma das perspectivas mais utilizadas pelo mercado até hoje, e nos últimos ciclos também foi assim, justamente a questão do halving. O halving do Bitcoin, ele costumou ser nos últimos ciclos, nos últimos anos, um dos indicadores favoritos aqui pelo mercado para entender esse período onde o Bitcoin sobe e os períodos onde o Bitcoin tem a tendência de corrigir e tem uma tendência mais negativa, tá? Como a gente pode ver aqui, nós temos os ciclos de halving do bloco Gênesis, ou seja, desde o início da rede até 2012, depois de 2012 a 2016, depois de 2016 a 2020, 2020 a 2024 e agora em 2024. Esses ciclos são baseados nos 210 mil blocos que são produzidos dentro da rede do Bitcoin e que altera a política monetária da rede Bitcoin. Eu vou deixar um card em cima depois sobre como funciona a economia do Bitcoin, porque lá explica também o que é o halving, como é que isso impacta na política monetária, tá? Caso você não saiba. Mas o que nos importa é que nós temos um período de expansão após o halving, ou pelo menos tivemos nos ciclos anteriores, que dura ali na faixa entre os 300 e os 400 dias após o halving, tá? Então, quando nós temos o evento do halving, em média, nós temos um ciclo de expansão
que leva 300 a 400 dias para se colocar na sua finalização. Nós tivemos no ciclo de 2020 até 525 dias de ciclo de expansão, tá? Então a gente poderia até traçar uma média mais ou menos aqui na faixa dos 400 dias de expansão. Obviamente existiu anos onde foi anterior a isso, né? Então aqui no primeiro ciclo e no segundo ciclo foi mais rápido, já no terceiro e no quarto foi mais extenso, e agora nesse quinto período nós precisamos ainda saber o que vai acontecer. Não temos como saber o que vai acontecer no futuro, mas o que a gente pode perceber, e aqui quando a gente analisa os primeiros dias, né? Nós estamos aqui a 170 dias após o halving. Este é atualmente o pior ciclo de expansão que nós já vimos na história do Bitcoin em relação à performance após o halving. Então, obviamente, existem outras formas da gente compreender esse período de expansão e contração, e eu vou já mostrar para vocês aqui outros, mas quando a gente está analisando a parte do halving, este é o pior halving que já foi visto, ou, na verdade, o pior efeito de expansão de halving já visto em todos os ciclos do Bitcoin, que é esse preto que nós estamos atualmente, tá? Nós tivemos todos os outros ciclos melhores. Entretanto, não existe apenas a forma de olhar aqui o desempenho do preço do Bitcoin através do halving. Nós temos como olhar também o desempenho com base na sua all-time high, tá? Então, aqui é outra forma de nós identificarmos esse ciclo de expansão e contração. Obviamente, quando nós estamos olhando após a all-time high, isso significa que o primeiro momento é de contração e não de expansão, porque nós estamos observando agora o início desse ciclo a partir do momento onde o Bitcoin atingiu o topo, tá? Então nós temos aqui o início do ciclo quando o Bitcoin atingiu o topo em todos os ciclos anteriores, e depois, o primeiro momento, nós temos um ciclo de contração. No primeiro ciclo de all-time high e depois de contração, ali entre 2011 e 2013, nós tivemos um ciclo aqui mais atípico. Então eu vou, só para efeitos do nosso estudo, eu vou retirar esse ciclo do nosso cálculo, porque todos os outros de 2013 a 2017, de 2017 a 2021 e o atual, eles estão muito similares, eles estão muito parecidos. Então a gente vai manter esses três na análise. Então, como a gente pode perceber aqui, entre 400 e mais ou menos 570, então ali tem uma faixa de 100 dias mais ou menos que tem esses períodos aqui de fundo, né? Então a gente atinge o fundo geralmente nesse período, e depois o segundo momento é que entra dentro do ciclo de expansão, aí já após pelo menos 500 ou 600 dias desde a all-time high, nós entramos dentro do ciclo de expansão. Nesse momento, se a gente for para observar somente onde a gente está atualmente, tá? Nós também estamos num ciclo, no pior ciclo com base na all-time high. Então, se a gente olhar o ciclo do Bitcoin com base na última all-time high que foi atingida, e o ciclo atual, a última all-time high foi em 2021, nós também estamos agora, nesse momento, com um pior desempenho após o ciclo de all-time high, tá? Então, tanto entre 2013 e 2017 e também entre 2017 e 2021, nós tivemos ciclos melhores, tá? Ciclos com desempenhos superiores. Entretanto, a última análise que a gente para identificar aqui como é que o ciclo se desenvolveu diz respeito ao fundo do ciclo. E aqui talvez seja a principal forma da gente entender o ciclo de mercado, porque obviamente para entendermos o ciclo de expansão, nós precisamos ver quando é que o Bitcoin fez fundo, qual foi o último preço ali dentro do ciclo de baixa, e depois iniciar um novo ciclo. Aqui nós temos obviamente o fundo do Bitcoin ali em 2022, né, no final de 2022, e depois nós tivemos o ciclo de expansão, que nós estamos dentro desse ciclo de expansão com base nos últimos halvings aqui. Eu poderia adotar o de 2011 e 2015 e o de do Gênesis até o de 2011, só que foram ciclos muito mais intensos, tá? Menor liquidez, poucas pessoas negociando, nós tivemos movimentos parabólicos para cima muito extensos. Então eu vou adotar aqui o mercado a partir de 2015 para nós termos uma visão mais realista do que pode ocorrer no ciclo atual. E quando nós observamos aqui justamente esse período, nós já estamos a cerca de 685 dias desde a mínima histórica, não é? Desde all time low, que é basicamente ali naquele momento onde nós tivemos a quebra da FTX, uma série de exchanges começaram a ter
risco de falência também. Várias empresas dentro do mercado começaram a falir também dentro daquele período, e desde então nós passamos 685 dias com um desempenho bastante positivo para o preço do Bitcoin desde então, tá? E se vocês notarem aqui, esse ciclo ele está se alinhando bastante com o que foi os ciclos anteriores. Então, por mais que nós tenhamos tido essa correção que veio desde lá de março e que se estende até agora, nós, quando olhamos para os ciclos anteriores, olhando para os 2 últimos ciclos do Bitcoin, está basicamente na mesma faixa, tá? Então, entre 500 e 700 dias, mais ou menos, nós temos um período de lateralização, que é esse aqui onde eu estou passando mal. Se você vê, basicamente, nós temos um primeiro ciclo de expansão que se estende a mais ou menos 470, 500 dias, algo que ocorreu também nos ciclos anteriores, e depois, quando chegamos mais ou menos em 500 dias, desde o fundo, nós entramos dentro de uma lateralização que vai dos 500 dias até mais ou menos ali os 680, 700 dias. E depois dos 700 dias, nós entramos num novo ciclo de expansão, pelo menos como foi aqui nos últimos 2 momentos similares aqui. Obviamente, se olharmos somente para esse ciclo atual, como eu estou mostrando aqui para vocês, o Bitcoin, no início do ano, esteve melhor do que os 2 últimos ciclos, então nós tivemos uma subida mais significativa no final do ano passado e no início desse ano agora, e ficamos melhor do que os últimos 2 ciclos, mas quando entramos dentro dessa faixa de consolidação e correção que estamos atualmente, agora o Bitcoin está levemente abaixo dos 2 ciclos anteriores, tá? No mês passado, na verdade, estava ali entre os 2 ciclos, e agora, com essa correçãozinha que nós tivemos, basicamente nós retornamos aqui abaixo dos 2 ciclos anteriores. Mas o que nos importa é justamente o que acontece depois, tá? Depois de nós termos essa faixa de lateralização terminada. Então vamos adotar aqui, essa é a faixa de lateralização, certo? Que vem aqui mais ou menos dos 500 até os 680, 700 dias, mas o que importa é justamente o que vem depois dessa faixa de lateralização. Se nós pegarmos essa parte aqui do gráfico, o que vem dos 700 dias até mais ou menos os 800, 900 dias após essa faixa de lateralização é um novo movimento de expansão. E se a história se repetir, se a estrutura do ciclo se repetir, ou for pelo menos similar ao que nós estamos vendo aqui, nós poderemos ter um novo ciclo de expansão em 2025. E claro, esses ciclos de expansão, eles nem sempre se adotam da mesma forma, eles nem sempre ocorrem da mesma forma, e obviamente saber aproveitar esses tipos de ciclo é o mais importante. Se essa teoria dos ciclos se manter similar, o momento atual é um momento de estar posicionado, de estar aumentando a sua exposição em Bitcoin, e uma das formas de fazer isso é diretamente através da plataforma da Bybit, que é a exchange que nós utilizamos aqui no Blocktrends e que nós recomendamos a utilização por ser uma plataforma completa com uma série de funcionalidades e bastante simples para qualquer tipo de usuário utilizar, desde o usuário mais comum, usuário mais iniciante, até o usuário mais avançado. Nós vamos deixar o link da Bybit aqui na descrição e depois vocês podem conferir um pouco mais sobre a exchange, e nós recomendamos a sua utilização porque quando você fizer alguns depósitos lá, você vai também receber diversos prêmios, até $100 em prêmios, o que é muito bom. Mas para voltar aqui na nossa análise, basicamente uma das coisas que pode interferir dentro dessa visão, e não aqui interferir negativamente, tá? Nesse caso é interferir positivamente, ou seja, confirmar essa nossa perspectiva em relação ao ciclo de mercado, é justamente a questão monetária, ou seja, de política monetária. Nós estamos atualmente, e aqui vale até eu citar, porque isso daqui que eu estou mostrando para vocês é um relatório que foi enviado para assinantes do Blocktrends Pro, tá? Então, basicamente, se você quiser ter acesso a esses relatórios aqui semanalmente, tá no primeiro link da descrição. Mas o que nós conseguimos identificar agora, em setembro, foi justamente o período de maior corte, ou seja, de política monetária acomodativa que nós tivemos na história recente, o maior desde 2020, quando nós tivemos um pico de entrada de liquidez de política monetária mais acomodativa, tá? Nós conseguimos até ver através dessa tabela que montamos lá no Blocktrends Pro, com base nos vários bancos centrais aqui e a última mudança de taxa de juros que eles estiveram. Atualmente,
Atualmente, quase 70% dos bancos centrais ao redor do planeta estão com quedas nas taxas de juros. E por que isso é importante? Porque basicamente vai nos colocar dentro de um mercado com uma política monetária mais acomodativa e eventualmente mais expansionista. E quando eu estou falando em expansionista, eu estou falando justamente sobre expansão monetária, pelo fato de que o Bitcoin e a oferta monetária global, eles funcionam de modo similar. E a gente já está vendo a oferta monetária global subindo significativamente, tá? Então, aqui nos últimos 365 dias, a oferta monetária M2, e aqui rastreando diversos bancos centrais ao redor do planeta, já subiu mais de 6,86% e atingiu aí o maior patamar de expansão desde 2022, tá? Então, basicamente, você pode notar que a oferta monetária em laranja sobe junto com o preço do Bitcoin, que está aqui em preto, e nós conseguimos identificar essa alta correlação entre essas duas métricas. E é justamente isso que poderá confirmar a nossa expectativa ou essa perspectiva de que o ciclo do Bitcoin poderá se intensificar em alta de mercado nos próximos meses ou iniciando em algum momento aqui do último trimestre desse ano. Esse tipo de política monetária expansionista e acomodativa eventualmente traz mais liquidez para o mercado e acaba beneficiando tanto o Bitcoin quanto outros ativos de risco, e é justamente isso que a gente pode eventualmente ver aqui no final desse ano, mas claro, isso são apenas perspectivas com base nos ciclos anteriores que nós tivemos. Não sabemos se esse ciclo vai se concretizar da forma que ocorreu nos anos anteriores, e é por isso que uma análise diária, uma análise constante para reavaliar constantemente se esses indicadores, se essas métricas, essas premissas continuam sendo válidas, é extremamente importante, e é justamente isso que a gente está fazendo lá no Blocktrends Pro. Se você quiser ter mais materiais analíticos e quiser adentrar ainda mais nessa perspectiva macro em relação ao Bitcoin, nós recomendamos o Blocktrends Pro, porque além dos relatórios e das análises, vocês vão poder também identificar como nós estamos negociando na nossa carteira Satoshi. É uma carteira proprietária do Blocktrends que está investindo ativamente em Bitcoin. Tudo isso está no primeiro link da descrição, que é o link do Blocktrends Pro, e eu queria deixar aqui o meu muito obrigado para você que esteve acompanhando. Comenta aqui embaixo se você já tinha entendido essa definição de liquidez e essa capacidade que o Bitcoin tem de se correlacionar com a liquidez monetária global, e o que você acha que vai acontecer nesse último trimestre de 2024. Deixa aí embaixo nos comentários que eu prometo que eu vou responder todos vocês. E no mais, não se esqueçam de deixar o seu like caso você tenha achado esse conteúdo interessante, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. A gente se vê num próximo material aqui do Blocktrends. Até a próxima. Tchau!